Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez no Prosa e Vinho. Eu e Fernanda Pio, Fernanda já esteve aqui no canal falando pra gente sobre o mestrado e hoje a gente resolveu fazer um vídeo diferente, que é como sobreviver ao mestrado. Isso é importante, mais importante do que ingressar talvez seja sobreviver ao mestrado. É, com certeza. Bom, a Fernanda, ela formou comigo em 2016, ela fez Direito, a gente formou pela PUC Minas, aqui Poços de Caldas, e a Fernanda chegou a advogar um período, né, você tirou a carteira da OAB e advogou por um período. Qual período que você advogou e o porquê que você resolveu fazer o mestrado? Bem, eu me formei em 2016 e fui aprovada no exame da ordem, só que a minha OAB só chegou em abril, demora um pouco. Demora. E aí eu advoguei até o momento em que eu fui aprovada no mestrado. De verdade, eu nunca parei de advogar. Eu continuo advogando, só que bem menos. Eu escolho as causas que eu pego para não interferir na minha pesquisa. Eu só advogo na área de família, então eu pego alguns casos mais simples, como divórcios consensuais, pensão alimentícia, não que pensão alimentícia seja simples o tempo todo. A maioria das vezes não é, né? Sim, eu não parei de advogar de todo, só que eu resolvi focar nesses 2 anos no mestrado mesmo. Entendi, mas você advoga lá em Brasília também? Ou... Em Brasília e em Minas. Minas. Uhum. Tá. Você tirou a... Não, porque tem um limite de... São 5 casos, né? Acho que sim. Uma coisa muito importante, como que você organiza o seu tempo pro mestrado, pra ter vida social, pra poder voltar pra Minas, porque é longe, e também pra advogar, né? Bem, eu acho que para sobreviver ao mestrado, você tem que ter 3 pilares. Ai, O primeiro... vinho pilar. O primeiro pilar é amizades. Você tem que ter, você não pode abandonar o contato social, porque você pira se ficar completamente imerso na pesquisa e não ver pessoas, não... Bate pino mesmo. Não, sabe, tomar uma cerveja com os amigos, bater um papo e manter contato com a família, mesmo que distante. É muito importante manter a vida social, é importante equilibrar, porque se só para um lado as coisas se desequilibram de uma maneira que talvez seja impossível corrigir. Do ponto de vista das minhas relações sociais, eu dei muita sorte em Brasília, porque eu acabei indo para um programa em que as pessoas são muito próximas e eu fiz amigos incríveis lá, então isso foi um alicerce muito importante para mim. Só que nem todos os programas são tranquilos, nem todos os programas têm uma proximidade tão grande entre os... Todos os orientadores. nem todos os orientadores legais. são legais. Mas você pode conseguir esse aspecto social com a família, com amigos, né, com relacionamento amoroso. Enfim, é importante não se desconectar das pessoas, é importante viver também para além do mestrado. Agora, o segundo pilar eu acho que é a organização. Não dá pra... Isso eu descobri, na verdade, na graduação, quando eu comecei a estudar pra OAB. Talvez tenha sido um pouco tarde demais. Ou não! Mais tarde do que nunca. Mas a organização é essencial para conseguir atingir qualquer objetivo, na minha opinião. E também para fazer isso de uma maneira saudável. A gente vê muita gente que adoece, muita gente que adoece. Isso é importante, sobre estudando o pra índice concurso. de depressão, Com certeza, na com academia, de certeza. suicídio até Com mesmo, certeza. né? Isso é muito importante e pouco se fala sobre isso, né? E essas duas coisas estão conectadas, da depressão, Síndrome de pânico, ataques de Exatamente. ansiedade. porque essas coisas se desenvolvem em grande medida no isolamento, né? Sim. E também na dificuldade, às vezes com a carga de leitura, com os desafios, né, inerentes à pesquisa acadêmica. Mas é muito importante se organizar, só que, na minha opinião, não tem uma regra. Cada pessoa se adapta melhor a um tipo de organização, cada pessoa pode criar um método específico para se organizar. Não tem um método fixo, ele varia de acordo com as demandas. Por exemplo, no semestre em que eu tenho disciplinas, eu tenho que separar
horários específicos para me dedicar às leituras daquela disciplina e tal. Agora, quando eu não tenho disciplina nenhuma, que foi o que aconteceu agora no último semestre, é até mais desafiador, porque você não tem uma estrutura. Você não tem um horário para estar em determinado lugar. É a questão da disciplina, né? Realmente, aí que a disciplina entra de maneira muito escancarada. Porque aí você tem que fazer o seu próprio horário. E aí, nesse sentido, é importante desenvolver um método próprio de organização. Ver o que funciona para você. Tem pessoas que funcionam com listas, faz um checklist na noite anterior. Tem pessoas que funcionam com o calendário do Google. Tem um gente planner, que hoje está muito na moda. tem gente que guarda tudo na cabeça. Enfim, o importante é funcionar. Também acho. E nem sempre a mesma coisa funciona pra você o tempo todo. O período todo, né? Principalmente eu olho as coisas do começo do mestrado, eu falei assim, nossa, hoje eu faria completamente diferente minha organização. E isso eu acho que é questão de crescimento pessoal também, né? Que no desenvolvimento você vai achando outras medidas, você vai lendo outros livros, né? E você tá em constante crescimento. Então... E você vai se conhecendo melhor, sabendo que às vezes você é otimista demais com relação ao tempo que imagina que consegue realizar uma tarefa. Eu percebi que eu era muito otimista com relação ao prazo. Eu achava que, por exemplo, eu ia conseguir realizar determinada coisa em um mês. E aí eu levava 2. É muito importante se conhecer e prever que podem acontecer imprevistos. Você vai se frustrar de imaginar que as coisas vão correr perfeitamente como planejado. É uma montanha-russa. Nunca vai estar na perfeição, eu acho que isso é muito importante. É importante aceitar isso. A gente busca a perfeição o tempo todo e isso é impossível. A perfeição eu acho que é impossível, principalmente quando você está conciliando a advocacia e o mestrado, ou doutorado, uma pós-graduação. Até mesmo quando você se dedica completamente a uma atividade só, você ainda tem a sua vida, você tem a sua saúde, também, né? você precisa fazer a sua comida, você precisa, sabe? Fazer um exercício que é muito importante. É muito importante. Mas agora, do ponto de vista prático, eu me organizo, o método de organização, o calendário mais funcionou mais pra mim é o mensal. Algumas pessoas gostam do semanal. Eu prefiro semanal. Outras também. pessoas gostam do diário, né? Mas pra mim é o mensal. Eu gosto de ver o mês inteiro e conseguir estabelecer metas. Estipula os prazos pra você. Sim. Você coloca os prazos, tipo, eu tenho que ler 2 artigos. Até tal dia eu tenho que terminar esses 2 artigos. Exatamente. Eu utilizo o calendário mensal também pra conseguir ter um controle dos hábitos que eu quero adquirir na minha vida. Por exemplo, ler 30 minutos por dia algum livro que não seja acadêmico. Eu acho isso tão importante, gente. É muito importante você sair do meio do jurídico ou do meio acadêmico. Com certeza. E daí alguma coisa que seja um romance, sabe? Eu tô lendo atualmente Revolução dos Bichos de novo. É um livro que eu quero muito, mas eu tenho a fé que esse ano eu não vou comprar livros, mas... eu posso te emprestar Você pode me emprestar, não vai configurar olha, como vai tirar minha meta. Nossa, eu vou adorar, diz que é muito bom, né? E é uma coisa que eu recomendo, de verdade, separar 30 minutos por dia. Eu coloco isso na manhã, no começo da manhã. Eu acordo, escovo o dente, tomo banho e tal, já pego o meu livro, subo para um lugar tranquilo que tem no prédio que eu moro e leio 30 minutos. Boto o timer mesmo. Boto o timer e leio 30 minutos. E fecho o livro e aí o meu dia vai começar, entendeu? Olha, diferente, eu já prefiro ler à noite, quando eu vou dormir. Talvez eu durma se eu for ler à noite. Então, pra mim é o que funciona. Cedo não funciona. Eu já tentei ler de manhã. Pra mim não dá. Tá vendo como a rotina e a organização é de pessoa pra pessoa? É muito subjetivo. Né? Você pode, por exemplo, ler sobre como era a rotina do Leonardo da Vinci. O cara dormia 4 vezes por dia, era um lance assim, né? E isso não é aplicável para todas as pessoas. Sim, tem com certeza. É igual o livro O Milagre da Manhã, né? Sim. Eu tentei, olha, eu falo que eu sou experiência viva, eu tentei aplicar os métodos do livro e não consigo. Eu não dou vazão nas minhas coisas se eu acordar às 5 horas da manhã. Não. Então, o que eu vi que dava pra pegar pra mim, né? Eu pegava, mas, gente, vocês não tem que ficar aplicado em uma coisa. Falar assim, o fulano fez isso e ele foi sucesso. Não, você tem que se conhecer. Isso é questão de autoconhecimento. Cada pessoa tem uma trajetória diferente, cada pessoa tem um horário diferente que funciona melhor. Se eu acordar às 5 horas da manhã, eu viro um zumbi. Não tem condições. Não dá.
Não, E não se julgar por isso, né? Eu acho que Não. isso é um autocuidado também, você não se julgar o tempo virou todo. com certeza virou um hype, né? De eu acordo 5 horas da manhã, enquanto eles dormem, eu trabalho. Gente, dormir é importante também, sabe? Muito, muito importante, porque o dia que eu não durmo bem, eu não produzo nada durante o Você dia. pode ficar 4 horas sentado e escrever um parágrafo, porque você não tá bem. Porque você começa a ler e começa a escrever e você não sabe nem o que tá acontecendo, porque você não dormiu direito. Isso, esse livro que eu terminei agora, que chama Trabalhe 4 horas por semana, eu fiquei curiosa por conta do nome do livro. Eu vi que ele bem fala atraente essa ideia. muito, imagina trabalhar 4 horas por semana, que bênção, e ainda ficar rico. Mas eu achei que esse livro foi bom por isso, pra ele demonstrou que não adianta você bater cartão 9 horas da manhã, sair 5 horas da tarde, se você não é produtivo, Com certeza. né? Às vezes a gente fica, não sei, até meio-dia aí fazendo outras coisas, ou cuidando de casa, ou lendo, ou fazendo outra atividade que não seja a advocacia, ou a docência, ou o trabalho que for. Mas que depois desse horário você tá bem, você vai se concentrar e 4 horas você resolve a tua vida no dia. Com certeza, Né? com certeza. E quantas vezes, gente, eu fui pro escritório cedo, saí 6 horas da tarde e não produzi nada. Eu falei, gente, meu dia foi perdido. Antes eu tivesse ido pra uma piscina, antes eu tivesse ido pra algum lugar. Eu já passei o dia procrastinando, assistindo vídeos sobre como não procrastinar. Eu acho que é realmente muito importante estar atento não à quantidade de horas trabalhadas, mas o quanto você rende naquelas horas. E, na verdade, o que estrutura a minha organização, as coisas mudam, só que uma coisa que se mantém constante é o calendário mensal. Faço ali um controle dos meus hábitos, que ler 30 minutos de manhã, meditar, aí eu tô aumentando gradativamente. Meditação é uma benção. Sim, também. Eu tô aumentando né? gradativamente os minutos. Eu comecei com 5 minutos e era insuportável meditar por 5 minutos. E tipo, você pensa, nossa, eu não tô conseguindo ficar com os meus pensamentos, né? Eu não Exatamente. consigo ficar 5 minutos em silêncio. Exatamente. E também atividade física. São 3 hábitos que eu tento colocar pra minha vida todos os dias. E aí eu tenho, beleza, esse calendário mensal e os hábitos. E aí eu tenho uma regra, que são dos 2 dias. Eu não posso ficar 2 dias sem executar um desses hábitos. Então, isso é importante. Executar esses hábitos. Então, por exemplo, eu posso tirar quantas pausas eu quiser, mas não podem ser 2 dias seguidos. Entendeu? Por exemplo, Isso é legal. Hoje eu não tô com vontade de meditar. Não medito, tá? Só que amanhã, como eu não meditei hoje, eu tenho que meditar. Porque eu percebi que se eu fico 2 dias parada, se eu não me dedico àquele meu objetivo por 2 dias, as chances de eu não me dedicar pelo 3º, pelo 4º são muito maiores. Muito. Então eu criei essa regra. Uma outra forma de me organizar, na verdade, é um método para produtividade mesmo, porque é um método Pomodoro. Não sei se Já usei muito e uso até hoje. É muito Nossa, útil. é muito útil. É muito útil porque muitas vezes eu não tô me sentindo com muita vontade de escrever, não tô me sentindo com muita vontade de me dedicar a nada das leituras, e aí eu falo, não, eu vou fazer uma sessão de Pomodoro, 25 minutos. E aí eu sento, parece que as coisas começam a fluir e aí acontece. Eu As só ideias precisava, começam a exatamente, surgir, né? eu só precisava começar, de fato. E o método Pomodoro me ajuda nisso. Esse método, na verdade, você trabalha 25 minutos e descansa 5. Pelo menos o meu eu Sim. coloco 5. Sim, esse é o padrão, mas você pode ir alterando, alterar, né? E a cada 1 hora você descansa 15 minutos. Isso funciona muito, mas aí você desliga o celular, você desliga tudo e realmente se concentra no que você tá São fazendo. 25 minutos de foco total. Isso. E o fato de saber que no final desses 25 minutos você vai ter 5 minutos de descanso te faz conseguir focar de uma maneira mais plena do que só sentar e falar, tá, eu vou estudar por 4 horas. Isso não é muito realista. Não é. E você fica batendo uma tecla também que é falha, não adianta, porque pra Fernanda funciona assim, pra mim pode não funcionar. E eu querer fazer igual ela, eu tenho que me adequar. Então, eu acho que essa mensagem é de se conheça, veja o que é melhor pra você, o que dá certo, o que não dá. E tente. É um processo contínuo, né? Logo que eu me formei em Direito, e aí eu tava muito me cobrando, sabe? Tava me cobrando
para ter clientes, eu tava me cobrando para saber dominar minha área de atuação, para ter um portfólio legal, para ter identidade visual e tudo mais. E eu tava me sentindo muito para baixo, eu tava me sentindo muito mal, tipo, nossa, eu não sou uma boa profissional, nossa, me cobrando demais, sabe? E aí eu encontrei um colega nosso que dividiu comigo, e aí tá a ideia do contato social, que você não pode perder. Ele dividiu comigo a luta dele também, os sentimentos que ele tava tendo, e se pareciam muito com os meus. E o que eu disse pra ele, cara, você é um cara incrível, você é inteligente, você é dedicado, vai dar tudo certo, é que o começo não é fácil, sabe? Eu disse pra ele coisas tão... Você precisava ouvir. Exatamente, e eu fiquei pensando como eu não me tratava com gentileza, como eu não me tratava, como eu trataria um amigo. Então a gente tem que ter paciência, né? Porque É paciência. Porque não adianta, você não pode desistir de você, porque é aquele lance, pra onde eu vou, eu tô, entendeu? Não dá pra negligenciar o desenvolvimento pessoal, porque você vai ter que conviver com você, então é melhor estreitar essa relação, sabe? Se conhecer melhor, procurar evoluir todos os dias, não tentar ser alguém melhor do que fulano ou ciclano, mas tentar ser melhor do que você é, do que você foi ontem, do que você foi ainda mais 2 anos atrás. Em uma época de redes sociais, Com que certeza. todo mundo é feliz, todo mundo é produtivo, todo mundo ganha dinheiro. Tem até aquela frase, quando você vê a vida dos outros nas redes sociais, você vê o palco, né? Você não vê o backstage, você não vê o que acontece por trás, né? De maneira alguma, porque a gente tende a passar só as coisas boas da gente, né? Ninguém vai chegar pra você e falar assim, eu tô deprimido, eu fiquei a noite inteira trabalhando. Talvez os amigos... Ou não por vitimismo, algumas vezes muito por vitimismo também, Talvez os amigos façam isso. E por isso que é importante ter conexões reais, e não só virtuais. E aquela frase que a gente ouve desde o ensino fundamental, quanto menos, melhor, né? Tô muito nessa vibe, que eu posso ter 2 amigos, mas desde que sejam amigos que me motivam, que me botam pra frente e que estão alinhados com os meus pensamentos, né? Com certeza. Do que ter 10 amigos que só reclamam, amigos que me levam pra baixo, que falam que você não vale a pena você perder teu final de semana, você vai viver uma vez só, não é? Eu acho que... Talvez a gente viva uma vez só, mas não é por isso que a gente não deve se dedicar para essa vida. De maneira nenhuma. Tem até aquela frase que é muito comum, aquele bordão muito comum dessa galera do Acorde 5 horas da manhã, mas que tem coisa válida, que é que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu carrego essa frase há muitos anos comigo. Exatamente. E outra, não precisa ser pessoas que você convive pessoalmente. Às vezes você tá num ambiente que não favorece muito, mas você pode, sei lá, ler um livro, você vai pegar um pouco daquele autor, você pode acompanhar alguém. Eu acompanho pessoas... E todo livro é válido, né? Sim. Todo livro é válido. Sempre alguma coisa você tira de bom daquele livro. Mas eu tirei a meditação do acordar às 5 horas da manhã e o Milagre da Manhã. Eu tirei a meditação dele. Eu sei que esse canal é teu, mas eu posso pedir a indicação de um livro. Se você pudesse indicar um livro, qual você indicaria? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um bom livro. Pra mim foi assim, foi muito bom esse livro. Eu não sei se foi a fase da minha vida que eu tava, porque são fases. Com certeza. Né? Se eu pegar ele hoje, com certeza eu vou ler de uma outra forma. Uma visão crítica, talvez. Sim. Mas é um livro que pra mim fez muito sentido na época que eu li. E que deu realmente um start na minha mente pra eu mudar muitos conceitos que eu tinha, muitas coisas que eu agia. E que me fez também... estudar mais e ler mais sobre desenvolvimento pessoal, porque isso parece bobeira, mas não é. Você se descobrir, você saber o que é bom pra você e, de uma certa forma, você se desconectar daquela leitura tão complexa que é do mundo jurídico e da academia. Com certeza. Porque esses livros rendem muito, assim, você lê igual um rio, né? É muito rápido a leitura. Então, é uma forma de descansar. Tem gente que prefere assistir uma novela mexicana,
O que é muito legal. O que não Por deixa sinal. de ser ruim, desde que você descanse. É o importante, descansar a mente. Mas esse é um livro que me marcou, sim. E pra você? Tem um livro que eu gosto muito que chama Essencialismo. Já ouviu falar? Nossa, tá na minha lista. Ah. Tá na minha lista porque eu tava numa vibe de Falei minimalismo. Ah, E aí, minimalismo. eu tava numa vibe de minimalismo e me indicaram esse livro e falaram que é maravilhoso. É um livro muito bom. A ideia, eu acho que essencialismo e minimalismo podem ser sinônimos. É de focar exatamente nas coisas que importam. Às vezes a gente se desgasta por tantas coisas que não contribuem muito para os nossos objetivos principais. Gasta energia. Exatamente, gasta energia à toa. E é um livro bem legal e bem prático, te dá. Eu vou querer já emprestado também. Sim. Gente, jovens, é isso. E eu mais uma vez gostaria de agradecer a Fernanda por estar aqui. Por mim, a gente fica. Com certeza a gente vai continuar esse assunto aí ao longo do dia aqui. Enquanto durar o patê. Enquanto tiver lá tem vinho. Mas eu agradeço muito a sua presença, Eu que de agradeço, coração. Tenho um imenso carinho por você. E fico muito feliz de ver suas conquistas, suas vitórias. Eu me sinto Muito, da mesma muito, maneira muito. e fico muito feliz que você tenha tomado a iniciativa de fazer o canal. É uma coisa que eu sei que você procrastinou por muito tempo e que eu procrastino há muito tempo, mas Vai sair do papel. E que realmente tem o propósito de ajudar as outras pessoas, enfim, e de criar um network de pessoas realmente interessadas e dispostas a se conhecer melhor e contribuir para a vida uma das outras. Isso é muito legal. É muito bom ter pessoas assim por perto. Eu falo que a gente tá nesse mundo para se ajudar, Com né? certeza. A gente não tem ninguém competindo com ninguém e tá todo mundo aqui em busca de um crescimento tanto pessoal, profissional, espiritual. E o que a gente tem que fazer é ajudar o próximo. Como que é a frase? Ajudar alguém sem olhar quem? Ajudar... É por aí. É alguma coisa assim, só sempre ajuda. A gente fazer o bem nunca é demais e você faz o bem volta, né? Com certeza. E você com certeza é uma pessoa que faz o bem pra todo Muito mundo. obrigada, que tá ao seu Lai. lado. Muito obrigada. Obrigada, viu? Fica com Deus. Até a próxima, jovens. Prós e vinho pra vocês.